Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Iniciamos a solenidade para a entrega do título de cidadania honorária ao professor Jamil Rami. O requerimento é de autoria do vereador Braulio Lara. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara, cmbh.mg.gov.br e pelo canal da Câmara no YouTube. Para presidir os trabalhos desta reunião solene, anunciamos a entrada neste plenário do vereador Braulio Lara, acompanhado do professor Jamil Rami. Anunciamos também coordenador do doutorado em Direito Imobiliário da Washington Lincoln University, nos Estados Unidos, doutor Paulo Márcio Reis Santos. Engenheira civil e sócia das empresas do grupo CIE, Curso Incorporação de Edifícios, Gracilene Moreira Brandão Rami. O diretor técnico e de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, CREA-MG, Antônio Humberto Pereira de Almeida. Convidamos também o primeiro diretor-secretário do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, CRES-MG, Tarcísio Naves Sanglar. A diretora executiva do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais, Sinduscom, Minas Gerais, senhora Gisela Matoso. E também a diretora de Relações Institucionais da Câmara do Mercado Imobiliário de Minas Gerais, CMI Secov, Tatiane Gomides de Moura Nunes. Para dar início a esta solenidade, o vereador Braulio Lara. Boa noite a todos. Às 19h38, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta esta reunião solene. Convidamos a todos para acompanharmos neste momento a execução do hino nacional brasileiro.
Podem se assentar, por gentileza. Convidamos em tempo para compor a mesa o vice-presidente da Associação Mineira dos Advogados do Direito Imobiliário, AMAD, Dr. Fernando Júnior. Registramos e agradecemos as seguintes presenças: Inspetor do CREA, João Batista Ribeiro da Silva, esposa do vereador Braulio Lara, Viviane Abrantes, mãe do homenageado, Terez Suca Ramos, filha do homenageado, Viviane Abreu Rodrigues de Souza Suca Rame, filha do homenageado, Eva Abreu Rodrigues de Souza Suca Rame Puccini, filho do homenageado, Jamil Sucar Moreira Brandão Rame, irmã do homenageado, Raquel Rame, irmão do homenageado, François Rame, neta do homenageado, Maria Rame Zupo, neto do homenageado, Gustavo Abreu Rame Costa Puccini, sobrinho do homenageado, François Teixeira do Rosário Suca Rame, sogro do homenageado, Nilo Moreira Quintão, sogra do homenageado, Maria de Fátima Moreira Brandão, neto do homenageado, Rafael Abreu Rame Costa Puccini, amigo do homenageado, Hilarino Vieira Soares, amiga do homenageado, Kelly Pereira, primo da esposa do homenageado, Edré Quintão Moreira, e sobrinho do homenageado, Marcos Rigg. O homenageado desta noite, professor Jamil Rame, é natural de Itabirito, Minas Gerais. Engenheiro civil, formado pela UFMG, com pós-graduação em Engenharia Econômica, Engenharia de Segurança do Trabalho, Transações Imobiliárias, entre outras especializações. Atua há 40 anos como incorporador, período em que viabilizou mais de 120 empreendimentos. É professor de incorporação imobiliária nos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, FGV, da UFMG e da PUC Minas. Criador da mentoria em grupo incorporador Master, da mentoria individual sócio conselheiro e da pós-graduação em incorporação imobiliária, chancelada pelo Ministério da Educação. É também autor do CIE, Curso Incorporação de Edifícios, ministrado desde 1999, com mais de 19 mil alunos formados. Atua como árbitro da Arbitrare, Câmara Brasileira de Arbitragem e Mediação, e da Caminas, Câmara Mineira de Mediação e Arbitragem. Integra ainda a diretoria da ABENC, Associação Brasileira de Engenheiros Civis. Senhoras e senhores, será exibido neste momento um vídeo em homenagem à trajetória do agraciado dessa noite. Meu nome é Jamil Rame. Eu sou pai de 3 filhos que são o sol e a lua da minha vida. Sou muitíssimo bem casado há 16 anos com uma mulher que é, no mínimo, o braço direito da minha vida. Eu nasci numa família de classe média e, desde cedo, as ciências exatas sempre me chamaram muita atenção. Eu estudei na Escola Técnica de Ouro Preto durante os 2 primeiros anos do ensino médio. No 3º ano, como eu tinha muita atração para engenharia civil, um professor me orientou a mudar aqui para Belo Horizonte. Eu passei de primeira na UFMG e me formei em engenharia civil. Meu primeiro trabalho foi de engenheiro de obra na maior construtora e incorporadora de Minas Gerais. Mas continuei me especializando e fiz 13 cursos de pós-graduação. Um dia, o responsável pela área da incorporação na empresa veio a falecer.
E aí eu fui escolhido para substituí-lo entre 27 engenheiros, devido justamente ao meu currículo de 13 cursos de pós-graduação. Nesse dia, o que eu senti foi pavor. Eu disse a ele: eu não sei nem o que é uma incorporação imobiliária. Eu fico honrado com o convite, mas eu não sei nem o que é. Então ele me disse assim: calma, incorporação se aprende. A equipe vai te orientar sobre a incorporação imobiliária. Depois disso eu relaxei. Fui recebido muito bem pela equipe e fui aprendendo área por área da incorporação e estudando profundamente cada área. Aí eu trabalhei por 3 anos na área de incorporação da empresa, que começou a crescer absurdamente. E modéstia à parte, pela minha dedicação, o tempo passava e a cada dia eu enxergava de forma mais clara que a incorporação imobiliária era a galinha dos ovos de ouro da construção civil. O ato contínuo foi óbvio. Ao tomar consciência plena do resultado financeiro da empresa com a incorporação, eu decidi abrir a minha própria incorporadora junto com meu irmão. Quando o nosso primeiro empreendimento ficou pronto, eu fiquei tão emocionado que eu coloquei nesse edifício o nome da minha querida mãe, Therese Sucar. Tá lá a plaquinha com o nome dela nesse edifício até hoje. Agora eu vou contar a grande mágica da minha vida. Na verdade, a maior dádiva que a vida me deu. Poder ter convivido por alguns anos com o autor da lei da incorporação, o criador da incorporação imobiliária no Brasil, o professor Caio Mário da Silva Pereira, porque ele era aqui de Belo Horizonte, faleceu em 2004 com a idade muito avançada, bem velhinho mesmo, e isso me permitiu conviver alguns anos com ele. E foi exatamente da boca dele que eu ouvi pela primeira vez oficialmente essa expressão. O incorporador foi criado para ser essencialmente um prestador de serviço. A partir daí, ao longo dos anos, eu acabei desenvolvendo uma metodologia clara, a que eu denominei de MIP, o método da incorporação imobiliária pura, para que o incorporador pudesse produzir toda a incorporação do início ao fim, sem aportar recursos financeiros próprios. E na sequência, eu realizei inúmeros empreendimentos imobiliários ao longo da minha carreira. Como consequência natural, eu fui convidado a ministrar aulas de incorporação imobiliária em importantes instituições de ensino, muito motivado pelo meu amor à área acadêmica. Eu sou professor de incorporação imobiliária na pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, na pós-graduação da UFMG e da PUC Minas. Também sou árbitro da Caminas, a Câmara Mineira de Mediação e Arbitragem, e da Arbitrare, a Câmara Brasileira de Arbitragem e Mediação. E sou também professor da ABENC, a importante Associação Brasileira de Engenheiros Civis. E em 1999, eu criei o CIE, o Curso de Incorporação de Edifícios, que reflete a minha vida profissional como incorporador por décadas. E já formei mais de 19 mil incorporadores. Na sequência, surgiram novas necessidades. Criei outros cursos específicos, a mentoria em grupo, denominada Incorporador Master, a mentoria individual, denominada Sócio Conselheiro, e no mundo da IA, eu criei a nossa inteligência artificial, denominada Incorporador IA, a primeira do Brasil especializada em incorporação imobiliária. E para o coroamento da minha vida acadêmica, eu criei a pós-graduação em incorporação imobiliária, chancelada pelo MEC. E nessa minha longa jornada, eu recebi muitos prêmios, como esses aqui, o que muito me gratifica, por óbvio. E para motivar os meus alunos ao empreendedorismo, mediante seus resultados, eu entrego a eles essas placas de premiação aqui, Os alunos expõem essas placas nos seus escritórios, com o objetivo de facilitar novos empreendimentos, gerando novas obras e novos empregos. A minha missão na vida hoje é levar informação de qualidade sobre a incorporação imobiliária ao maior número possível de pessoas, para que consigam fazer empreendimentos com total segurança e, como consequência natural, garantir prosperidade para o aluno e para a sua família.
além de contribuir com a sociedade, pelo fato de a atividade ser uma enorme fonte geradora de emprego e girar a economia, com a indústria do cimento, do aço, da louça, da tinta, do metal, sendo por isso seguramente a mola mestre da nossa economia. Registramos e agradecemos mais algumas presenças. Analista de Comércio Exterior do Ministério de Indústria e Serviço, Alessandra Castro, o genro do homenageado, Rodrigo Lisboa Costa Puccini, cunhada do homenageado, Rosa Amélia Barcelos, e o primo do homenageado, Homer Rame. Para suas palavras, convidamos Tatiane Gomides de Moura Nunes. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor vereador Braulio Lara, demais autoridades presentes, senhores e senhoras. É uma honra estar aqui nesta noite representando o presidente da Câmara do Mercado Imobiliário do Secov de Minas Gerais, senhor Leirson Cunha, que por compromissos previamente assumidos não pôde estar presente, mas faz questão de transmitir seus cumprimentos e seu respeito a essa casa e a todos presentes. Falo também na qualidade de diretora de Relações Institucionais da Câmara do Mercado Imobiliário, instituição que atua de forma ativa na construção de um ambiente mais ético, seguro e desenvolvido para o nosso setor. É justamente nesse contexto de compromisso com o desenvolvimento urbano e com a evolução do mercado imobiliário que se destaca de forma exemplar a trajetória do nosso professor Jamil Rame, hoje merecidamente homenageado. A Câmara tem um papel essencial como elo entre o mercado imobiliário e o poder público, promovendo o diálogo, a cooperação e o fortalecimento de iniciativas que contribuem para o crescimento ordenado e sustentável das nossas cidades. Sabemos que o mercado imobiliário vai muito além de números. Ele impacta diretamente a vida das pessoas, viabiliza sonhos, impulsiona a economia e contribui para o desenvolvimento urbano. E o professor Jamil Rame é um exemplo claro desse impacto. Sua história na incorporação imobiliária é marcada por visão, coragem, consistência. Uma trajetória construída com serenidade, competência e contribuições relevantes para o desenvolvimento urbano e para o fortalecimento do nosso setor. O seu legado vai além dos empreendimentos. Ele está presente na forma como ajudou a transformar a cidade e a inspirar gerações de profissionais. Sua trajetória nos inspira e engrandece todo o mercado imobiliário. E é com esse senso de responsabilidade que seguimos atuando diariamente. Agradeço, em nome da Câmara do Mercado Imobiliário, o convite para essa solenidade e reforço o nosso compromisso em continuar contribuindo de forma institucional, colaborativa e responsável para o desenvolvimento de Belo Horizonte. Porque, o fim, construir bons imóveis é importante, mas construir uma cidade melhor é o que realmente nos move. Muito obrigada. Convidamos para suas palavras Gisela Matoso. Por favor. Tá bom, obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje, fazendo parte dessa homenagem ao engenheiro e professor Jamil Rame. Cumprimento primeiramente o excelentíssimo senhor vereador Braulio Lara, autor do requerimento, e estendo os meus cumprimentos aos demais membros dessa distinta mesa. Estou aqui hoje representando o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil em Minas Gerais, Sinduscon MG, o senhor Rafael Lafetá,
que teve que viajar também e se encontra fora do estado de Minas Gerais. É uma honra poder fazer essa justa homenagem ao engenheiro e professor Jamil Rami, que, muito além de ser um incorporador de sucesso, vem transmitindo ao longo de muitos anos a muitos profissionais e alunos o seu vasto conhecimento teórico e muito mais ainda técnico de engenharia, no segmento da engenharia, né? Ele compartilha generosamente todo esse seu saber a muitos. O Sinduscom MG, que neste ano completa 90 anos, ou seja, é uma casa quase centenária, usufruiu desse grande conhecimento através das aulas ministradas pelo professor Jamil, a seus associados e muitos outros interessados em absorver esse conhecimento técnico, né? Você, Jamil, já tem também seu nome registrado na história do Sinduscom MG. Assim, em nome da diretoria do Sinduscom MG e do presidente Rafael Lafetá, registro aqui a nossa admiração e o nosso profundo agradecimento pela dedicação do professor ao estudo da engenharia em Minas Gerais. Que esse título de cidadão honorário que vai ser recebido hoje seja o reflexo exato do respeito que a construção civil mineira tem pelo senhor. Muitíssimo obrigada. Convidamos para suas palavras doutor Fernando Júnior. Excelentíssimo vereador Braulio Lara, meu ilustríssimo professor Jamil Rami e o Tarciso, vou cumprimentar o Tarciso, na pessoa de quem cumprimento todos os componentes da mesa, meu parceiro, meu colega, Tarciso do CRES-MG. Senhoras e senhores, a indústria da construção é uma indústria mágica. Sou corretor de imóveis, advogado, professor, palestrante. Meu nome é Fernando Júnior. Estou representando hoje a AMAD, uma associação da qual tenho orgulho de ser fundador, que é a Associação Mineira dos Advogados do Direito Imobiliário. A indústria da construção civil consegue transformar algo que muitas vezes está gerando algum conflito na cidade, que é um lote vago, um lote abandonado, que possui um valor econômico, mas não possui um valor social, de destinação da sua função social. A indústria da construção civil, através dos seus parceiros, consegue transformar esse lote vago numa maravilhosa obra arquitetônica, desaguando então no mercado imobiliário diversas unidades para que as pessoas consigam então obter a função social daquelas propriedades. Por exemplo, apartamentos, salas e etc. Quando passeio pela cidade, agora até vim correndo para essa solenidade, o trânsito em Belo Horizonte estava uma loucura, e quando a gente passeia pela cidade, a gente observa algumas maravilhosas obras de arte arquitetônicas, e sempre lembro que ali existia um lote vago. Até que algum dia, um experiente e competente corretor de imóveis imaginou que ali naquele local poderia ocorrer uma incorporação imobiliária. Esse bravo corretor de imóveis, então, buscou algum investidor que buscou pessoas do estilo do nosso professor Jamil Rami, que influenciaram para que naquele local
então fosse edificada essa maravilhosa obra de arte arquitetônica que a gente vê todos os dias na cidade. Na qualidade de corretor de imóveis, tenho o orgulho de já ter frequentado o curso do professor Jamil Haim. E fui além. Na qualidade de advogado, repeti o curso do professor Jamil Haim. Tenho muito orgulho de ter repetido por 2 vezes o curso, num olhar de corretor de imóveis e também no olhar de advogado. Porque é exatamente essa cadeia produtiva da indústria da construção civil, através desses parceiros, arquitetos, corretores de imóveis, advogados, e novamente os corretores de imóveis que conseguem oferecer à sociedade essas soluções imobiliárias para que as pessoas consigam, então, ter uma vida digna nos seus imóveis. Dito tudo isso, professor Jamil Haim, quero lhe fazer uma emocionante homenagem, porque reconheço, em nome da advocacia e da corretagem imobiliária, da mesma forma que reconheço na qualidade de operador do mercado imobiliário, de empresário, dono de imobiliária, o quanto que o senhor contribuiu para que tudo isso acontecesse. E todos nós oramos para que essa contribuição ainda continue por muito tempo através dos seus ensinamentos. Muito obrigado, continue conosco nessa missão que nós possuímos, uma inspiração divina, de uma missão de transformar esses lotes vagos em unidades para serem usufruídas pelas pessoas dignamente na sociedade brasileira. Muito obrigado. Convidamos agora para suas palavras Tarcísio Naves Sanglar. Boa noite. Excelentíssimo senhor Braulio Lara, em nome do qual cumprimento as demais autoridades presentes, homenageado da noite, professor Jamil Haim, senhoras, senhores, é uma honra muito grande representar o Cresce Minas nessa solenidade realizada na nossa Câmara Municipal de Belo Horizonte, casa legítima da cidadania. Nessa noite fazemos justo reconhecimento ao professor Jamil, cuja trajetória inspira todo o setor imobiliário mineiro. Sua história reúne competência técnica, visão empreendedora e, sobretudo, compromisso com a formação de pessoas. Ao longo de décadas, contribuiu para o desenvolvimento urbano, para a geração de oportunidades e qualificação de milhares de profissionais. Em nome do presidente do Cresce Minas e de toda a nossa diretoria, parabenizamos essa merecida homenagem e reafirmamos nosso respeito à sua contribuição, professor, para toda Minas Gerais. Receba nossa admiração e votos de contínuo sucesso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Convidamos para suas palavras Antônio Humberto Pereira de Almeida. Ótimo. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, excelentíssimo vereador Braulio Lara, professor homenageado Jamil Haim. Meu nome é Antônio Humberto, sou o diretor de
técnico de fiscalização do Conselho Regional de Engenharia. Nesse ato, estou representando o nosso presidente de exercício, o engenheiro Diego Rosa, que, por motivos de outros compromissos previamente agendados, não pôde estar aqui presente. O Conselho Regional de Engenharia se sente bastante honrado de estar participando dessa bela homenagem a um profissional que, como já foi bem dito aqui, tem auxiliado tantos e tantas no exercício da profissão de incorporação imobiliária. O Conselho Regional de Engenharia foi criado há quase 100 anos com o objetivo de proteger a sociedade no sentido de que ações de engenharia sejam realmente executadas por profissionais habilitados, capacitados e legalmente aptos a atuarem, a exercerem a profissão da área de engenharia, da agronomia e das geociências. E temos conseguido bastante resultados positivos. E vemos com muito bons olhos a aproximação do nosso Conselho às ações do poder público como a Câmara Municipal. Eu entendo que essa integração trará ainda mais resultados positivos, tanto para o nosso Conselho, como para o exercício da profissão de engenharia e, no fim, a proteção da própria sociedade. Então, agradeço e também parabenizo a esta importante iniciativa. Boa noite a todos. Muito obrigado. Convidamos para suas palavras Gracilene Moreira Brandão Rame. Muito obrigada. Boa noite a todos. Inicio cumprimentando os integrantes da mesa, em especial o excelentíssimo vereador Braulio Lara, por reconhecer o trabalho do meu marido, que de fato é digno deste reconhecimento. Agradeço também de coração a todos que estão aqui presentes nos prestigiando e a quem nos assiste online, como nossos parceiros e sócios. Meus profundos agradecimentos. Bem, como somos da área de engenharia, começo a falar do número 5.880. 5.880 dias. Dia 24 de março de 2010. Foi o dia que minha vida foi totalmente transformada. Foi onde tudo começou. Minha carreira profissional mudou, meu estado civil mudou, meu nível cultural mudou, mas principalmente meu sonho de ser mãe, que foi lindamente concretizada com o Jamilzinho. Mas não são apenas 5.880 dias. É pelo menos o dobro. São pelo menos 11.760 dias de união com o Jamil, como ele mesmo fala. Já que ficamos 24 horas por dia juntos, no casamento e no trabalho. Nesses 16 anos, eu aprendi com meu marido, meu professor, que 100% é o mínimo que devemos entregar em tudo que nos propomos a fazer. Que o cliente não deve ficar apenas satisfeito, deve ficar encantado. Que conhecimento é tudo que ninguém nos tira. Devemos saber de tudo. Um dia, aquela informação será útil. Que a língua portuguesa vale mais que muito curso. Quem escreve e fala mal pode até ser um excelente profissional, mas aquele que tem um português impecável é que conseguirá as melhores oportunidades. Que o amor à pátria é civilidade. Que pontualidade é uma das mais importantes qualidades de um profissional. É sinal de respeito. Que a fé alimenta a nossa alma e fortalece o nosso espírito. Enfim, são muitos aprendizados. Não dá para listar todos aqui. Como boa parte do público que está aqui hoje sabe, Jamil é um profissional incansável.
tudo que ele promete, ele entrega com excelência. Ele quer sempre mais qualidade, quer falar com um público cada vez maior e mais qualificado. Ele é obstinado por levar informação de qualidade. E esse primor e zelo pela função de professor tem espalhado pelo Brasil milhares de empreendedores, como uma corrente do bem mesmo. É emocionante ver como a vida dos nossos alunos são transformadas com o conhecimento que o Jamil transmite. Minha querida sogra, Dona Terese, nossa matriarca tão amada, sempre nos diz: plante amor, colha amor. E é isso que eu sinto no trabalho que o Jamil realiza, o amor. Eu não poderia terminar a fala sem agradecer a Deus pela oportunidade de ter colocado o Jamil no meu caminho. E também agradecer ao Jamil pelo amor, pela parceria, por tudo. Eu amo a nossa vida, eu amo nosso filho Jamilzinho, eu amo a sua família, eu amo você. Que venham pelo menos mais 11.760 dias. Para suas considerações, convidamos o doutor Paulo Márcio Reis Santos. Boa noite. Eu tenho um sonho. A frase de Martin Luther King atravessou gerações, porque não era só um sonho. Era visão, era coragem e, principalmente, ação. E hoje, nesta noite, nós não estamos aqui apenas para celebrar um título. Estamos aqui para reconhecer um homem que não apenas sonhou, mas construiu com método, com disciplina e com propósito. Excelentíssimo senhor vereador Braulio Lara, autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Permitam-me começar reconhecendo de forma enfática a relevância dessa iniciativa. O município de Belo Horizonte acertou a relevância dessa iniciativa. Acertou porque reconhece quem ajudou a construir não só edifícios, mas um inteiro ecossistema de desenvolvimento humano, um desenvolvimento econômico e, sobretudo, urbano e humano. O município acerta porque valoriza quem gera impacto real e acerta porque honra, ainda em vida, quem transformou o conhecimento em legado. Falar do professor Jamil Rami é, para mim, uma honra que ultrapassa o protocolo. É falar de uma história que eu acompanho desde o ano de 2002, uma história que eu vivi de perto, uma história que também ajudou a moldar a minha trajetória profissional. Conheci o professor Jamil ainda no escritório Ferreira Pinto, Santiago Torres. Ali começou uma convivência que atravessou décadas. Mudanças societárias, caminhos profissionais distintos, até que no ano de 2017, quando em um telefonema que fui agradecer pelaquela nossa parceria, porque decidi seguir novos rumos, o professor disse: não, vou com você. Ele acreditou em um jovem advogado que, assim como ele, ousou. E desde então a nossa parceria não apenas permaneceu, ela se fortaleceu, porque relações verdadeiras não dependem de estruturas, dependem de valores. O professor Jamil Rami nasceu em Itabirito, Minas Gerais, veio para Belo Horizonte para estudar engenharia civil, foi aprovado, se destacou e a partir dali começou uma trajetória que não pode ser explicada apenas por currículo. Ela precisa ser compreendida por visão. O professor Jamil começou seu curso com apenas 4 alunos na região hospitalar do bairro de Santa Efigênia. Hoje são mais de 19 mil alunos presenciais.
mais de 19 mil profissionais impactados, mais de 19 mil histórias contadas. Não é exagero dizer, eu afirmo com muita convicção, que estamos diante do maior professor do mundo no mercado das incorporações imobiliárias. Mas números não explicam tudo, porque por trás dessa trajetória existe um homem de família, um homem de princípios, um homem que construiu não apenas empreendimentos, mas uma base sólida ao seu redor. O professor Jamil Rami é esposo de Gracilene, sua companheira de vida, pai de Eva, Viviane, Jamilzinho, irmão, parceiro e empreendedor. E aqui eu faço questão de destacar, não existe trajetória sem uma base familiar forte. Ao longo desses anos, eu tive o privilégio de conviver, aprender e construir junto, e posso afirmar com muita segurança, o que diferencia o professor Jamil não se limita ao conhecimento técnico. É a coerência, é a capacidade de transformar teoria em prática, é a capacidade de saber fazer, porque no final, quem sabe, faz. E a capacidade de fazer, é por isso que essa homenagem não é apenas justa, vereador, ela é necessária. Belo Horizonte reconhece hoje alguém que ajudou a formar o mercado que a própria cidade abriga. Alguém que contribuiu diretamente para o desenvolvimento urbano, para a profissionalização da incorporação, para a geração de oportunidades, para gerar dignidade. Muitos de nós, aliás, todos nós, voltaremos para as nossas casas hoje porque um incorporador audacioso inovou, e se não fosse pelos seus conhecimentos, não haveria dignidade de moradia social, um preceito que está na Constituição de 88. E para finalizar, eu gostaria de voltar à ideia inicial. Eu tenho um sonho, disse Martin Luther King, mas hoje, olhando para a trajetória do professor Jamil, eu diria o seguinte: mais importante que sonhar é construir o sonho. Mais importante que idealizar é realizar. Mais importante que esperar é agir. Professor, o senhor apenas não sonhou, o senhor construiu, formou e transformou. E hoje Belo Horizonte reconhece aquilo que o tempo já comprovou. Receba o título não apenas como uma homenagem institucional, mas como um reconhecimento que a cidade que foi e continuará sendo impactada pelo seu legado. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e tudo aquilo que ainda será construído a partir da sua visão. Muito obrigado. Passamos à entrega do pergaminho de concessão do título de cidadania honorária destinado ao professor Jamil Rami. Neste momento, o vereador Braulio Lara fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá à entrega da honraria ao homenageado. Jamil, com muita honra, o povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente título de cidadania honorária de Belo Horizonte ao senhor em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, dia 29 de abril de 2026, assinada por mim, vereador Braulio Lara, com muita honra, seu aluno.
Convidamos agora para suas palavras o mais novo cidadão honorário de Belo Horizonte, o professor Jamil Rami. Eu trouxe aqui uma listinha, porque eu faço questão absoluta de citar nominalmente todas essas entidades de classe que aqui estão, que dei a minha pequena colaboração, mas sei a magnitude de todas elas. Então, me permitam citá-las uma a uma. Boa noite a todos, muitíssimo obrigado pela presença. Eu quero iniciar agradecendo a essa casa, através do seu presidente, professor Juliano Lopes, agradecer imensamente o autor desse título que acabei de receber, o mais importante título da minha carreira, Sua Excelência Braulio Lara, vereador Braulio Lara, que reconheceu esse trabalho nosso, de fato, em prol da comunidade, me deu a honra de receber esse título aqui agora. Eu quero citar uma a uma as entidades aqui presentes. Desculpem a extensão da minha fala, mas não quero estender às entidades presentes, não. Faço questão de citar uma a uma. Agradeço imensamente a representante do Sinduscom, Gisela Matoso, tanto fiz 28 turmas do meu curso no Sinduscom, penso ter dado a minha ajuda boa. A CMI, a Câmara do Mercado Imobiliário, Secov, aqui representada pela Tatiana Gomides, a AMAD, Associação Mineira dos Advogados do Direito Imobiliário, aqui pelo Dr. Fernando Júnior, caro amigo, aluno também, ao CREA, tantas vezes tivemos do CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, pelo engenheiro Antônio Humberto, e o CRESF, que tanto respeitamos também, desde a época do Paulo Tavares, né, como conversamos aí, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, senhor Tarcísio Naves. Assim eu fico tranquilo para falar um pouquinho sobre a incorporação imobiliária. Eu gostaria de começar contando uma rápida história. Depois de anos atuando no mercado como incorporador imobiliário, senti uma necessidade de contratar um assessor que pudesse me ajudar, me aliviar um pouquinho no dia a dia. E virei, naquela época, a cidade de ponta cabeça e não consegui um único engenheiro civil com conhecimento profundo em incorporação imobiliária. Era o ano de 1999. Então, vendo a carência do mercado, naquele ano, decidi criar o CIE, o Curso Incorporação de Edifícios. E, através desse curso, eu já formei mais de 19 mil incorporadores, como foi dito aí várias vezes. Na sequência, surgiram novas necessidades. Vi a necessidade de criar também outros cursos, vi a necessidade de criar mentorias, são demandas do próprio mercado, tudo foi demanda do próprio mercado. Então, começamos com a mentoria em grupo, denominada Incorporador Master, avançamos para mentoria individual, denominada Sócio Conselheiro. No mundo da IA, desenvolvemos a nossa inteligência artificial, denominada Incorporador IA, a primeira do Brasil especializada na incorporação imobiliária. E para o coroamento,
coroamento da minha vida acadêmica, em parceria com a faculdade Unifatec, criamos a nossa pós-graduação em incorporação imobiliária. Então, vejam, são 19 mil alunos incorporadores. Com todo esse arcabouço acadêmico. Tem alunos que realizaram, por isso, 10 empreendimentos, outros 5 empreendimentos, outros 2 empreendimentos, outros nenhum empreendimento, mas, em média, considero pelo menos um empreendimento por aluno. Então, é uma conta de padaria até, né? Quer dizer que nós geramos pelo menos 19 mil obras. Considerando que um canteiro de obras relativamente pequeno vai admitir pelo menos 50 empregos diretos e 500 indiretos, quer dizer que nós ultrapassamos o número de 10 milhões de empregos. E cada uma dessas 19 mil obras fez a economia da região girar, com a indústria do cimento, do aço, da louça, da tinta, do metal, contribuindo de forma expressiva, para o PIB nacional. E o legado? Esse não tem preço. O legado. Cada um dos meus alunos mentorados, vários aqui, sabem da importância que a gente dá para o legado, porque o produto do incorporador ficará para a posteridade. Então, o seu filho vai vê-lo, seu neto vai vê-lo, seu bisneto vai vê-lo, seu tataraneto um dia vai dizer, foi o meu tataravô que fez. Tem preço isso? Então, por isso tudo, eu penso, de fato, gente, já encerrando, que muito contribuir para o desenvolvimento dessa nossa querida Belo Horizonte e do nosso país. De coração, muito obrigado a todos. Para o seu pronunciamento, convidamos o autor do requerimento que deu origem a esta reunião solene, o vereador Braulio Lara. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de Belo Horizonte, à Casa do Povo. E, de forma muito honrosa, hoje a gente está aqui para reconhecer e dar esse título de cidadão honorário ao professor Jamil Rami, que semeou na vida de tantos, não só aqui, como diversos, 19 mil ao longo de sua trajetória, conhecimento, prosperidade e, principalmente, a percepção de transformar. Eu quero cumprimentar aqui cada um dos membros da mesa, mas em especial a Gracilene Rami, esposa do professor Jamil, e que também está na linha de frente hoje das empresas, com o curso de incorporação de edifícios, principalmente. Dr. Paulo Márcio, a quem eu vou revelar aqui um segredinho, mas na posse da AMAD, a gente conversando, e aí ele pegou e falou, Braulio, o professor Jamil, eu falei, nossa, que homenagem que vai ser merecida. Eu topei na hora. E aí a gente começou esse projeto, viu, professor Jamil?
foi lá no dia da posse da AMAD, e nós começamos a conversar e hoje estamos coroando esse trabalho, esse momento solene, e que Belo Horizonte tem orgulho de ter o senhor aqui dentro da Câmara tendo esse título de cidadania honorária. Então, doutor Paulo, fica a história, né? Quero cumprimentar também a Tatiane Nunes, que é diretora da Câmara do Mercado Imobiliário, Semícia Cove, entidade da qual também faço parte como proprietário de imobiliária. O senhor Tarcísio Naves, que é nosso grande corretor de imóveis, representando o CRES-MG, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, do qual também participo e faço parte como corretor, como um profissional do mercado imobiliário. Senhora Gisela Matoso, que é diretora do Sinduscom, né, manda um abraço para o Rafael Lafetar e toda a diretoria, porque o Sinduscom é uma entidade também de grande importância e relevância que faz acontecer. Doutor Fernando Júnior, grande amigo de longa data, parceiro profissional também do mundo imobiliário, às vezes até para dar umas pedaladas e a gente andar de bicicleta por aí também, e que hoje é vice-presidente da AMAD, na Associação Mineira dos Advogados do Direito Imobiliário, e que também é uma pessoa de referência, e veja que também aluno do professor Jamil. O senhor Antônio Humberto, que é diretor técnico de fiscalização do CREA, muito obrigado pela presença, e assim, eu acredito que as maiores entidades vinculadas ao mercado imobiliário estão aqui hoje para prestigiá-lo, professor. Porque todos nós temos essa conexão e é tão legal ver quem que jogou a semente e hoje como que as sementes vão brotando, né? Eu fiz o curso do senhor em 2009 para 2010. Na época, começando uma empresa de construção, uma empresa de incorporação. Eu que fui parar no mercado imobiliário com uma situação que foi quase que por acaso. Muitos de nós no mercado imobiliário têm uma sequência familiar, né? Às vezes são filhos que seguem os caminhos dos pais, às vezes até dos avós, mas eu nunca tinha entrado numa imobiliária na minha vida. Eu nunca tinha atuado em nada vinculado ao segmento. E a minha formação acadêmica estava indo pela ciência da computação. Então eu sou um profissional que vem para engenharia, mas pelo lado de computação. E na época eu recebi um convite para montar uma empresa de lançamentos imobiliários. E isso me fez então parar e refletir sobre as possibilidades profissionais. Na época, atuando como administrador, planejador financeiro, planejador estratégico, resolvi realmente encarar essa nova perspectiva, esse novo desafio. E aí fui para o mercado de imóveis, mas foi tanta coisa acontecendo naquela década, 2007, 2008, o boom imobiliário, que rapidamente outras oportunidades foram surgindo, entre elas de montar uma construtora e uma incorporadora. E eu não tinha conhecimento sobre o assunto. E o que me indicaram? Vai lá e faz o curso do professor Jamil. Falei, poxa, quem que é esse Jamil? Todo mundo está falando dele, eu vou. E aí me inscrevi e fui fazer o curso do senhor. Até tentei encontrar com aquela apostila lá em casa, mas eu não achei ela rápida, mas eu tenho ela até hoje, com as minhas anotações. E com muita humildade, eu vi que eu não sabia nada. Mas comecei a aprender. E não me esqueço da história que o professor Jamil sempre conta, eu acredito que você deve estar contando até hoje, né, para esses 19 mil alunos. O pilar no meio da sala de um dos projetos que o professor Jamil incorporou. E aquilo daí me tocou porque é o seguinte, poxa vida, fizeram uma cagada no projeto arquitetônico e no final das contas soltaram um pilar no meio da sala. Como que resolve um trem desse? Porque na hora que o corretor de imóveis vai mostrar o bendito do apartamento, tá lá o pilar e o cliente vai, mas tem um pilar no meio da sala. E aí? E aí a verdade é que, tirando a questão dos detalhes da história, que só o professor Jamil vai saber contar isso com riqueza de detalhes, a verdade é que nós todos, ao perceber um problema, a gente tem que raciocinar rápido uma solução.
E tudo tem solução, até o pilar no meio da sala. E o professor Jamil conta que uma arquiteta deu uma solução, mas foi uma decoradora que falou: assume que o pilar está no meio da sala e vamos fazer o pilar mais bonito desse empreendimento que vai ser o diferencial. E assim, o empreendimento que poderia estar sinalizando pontos de fracasso passou a ser um empreendimento de sucesso, e eu tenho certeza que até hoje ele é assunto dos cursos, né? E assim, a gente foi entendendo melhor a lei, a legislação, a 4.591 de 64, que agora completou 62 anos de vigência. É um marco importantíssimo. O professor Caio Mário eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas eu o conheço pelas suas palavras, pelas suas citações, pelas suas referências. E tudo isso cria um ambiente que é um ambiente de quê? De desenvolvimento. Qual que é a segurança que a gente hoje busca para as pessoas quando elas vão contratar um empreendimento na planta? Qual que é a importância da incorporação? Qual que é a importância de se fazer um processo todo embasado? Isso tudo o professor Jamil traz para cada um dos alunos que ali chegam. Para mim foi muito importante. Eu tive a oportunidade também de desenvolver vários projetos, construir diretamente uns 8 edifícios. Incorporei mais de 30 projetos também que foram feitos em parceria com outras construtoras. Foi uma jornada muito intensa e aí nós chegamos no momento crítico do nosso país. 2014 foi o ano que tudo que estava se parecendo dar certo deu errado, por má gestão e incompetência de gestão da administração pública. Todas as vezes que o Estado tenta intervir na economia, ele começa a criar problemas. E a gente viu naquela época, em 2012, eu diria que eu enxerguei, falei, esse negócio vai quebrar. E tomei uma decisão que foi uma das mais difíceis da minha vida, que foi de diminuir a empresa até conseguir entregar a última baixa habite em 2014. Nós tivemos uma recessão no Brasil de 2015 até meados de 2018. Tudo isso por problemas de uma má gestão pública, uma administração irresponsável. Olha como é que é bonito o professor Jamil chegar aqui e falar de tantas especializações, uma pessoa que talvez durante toda essa jornada nunca deixou de buscar conhecimento. E a gente vê administradores públicos que não têm conhecimento algum, focados em populismo, em promessas vazias, que são inexequíveis ou que às vezes simplesmente deixam de fazê-las porque não têm compromisso. Compromisso com a verdade, compromisso com o rigor matemático que todos os engenheiros aqui sabem. Os números não erram. Você pode errar suas contas, mas elas vão te levar para um caminho perigoso. O dinheiro não aceita desaforo, é uma expressão que a gente escuta no mercado. Mas o dinheiro público, então, que não podia ter desaforo nenhum. Infelizmente, o que a gente vê é falta de responsabilidade, é falta de comprometimento, principalmente quando a gente fala em corporações que são ciclos longos. Entre você começar um projeto de incorporação e entregar a última unidade, pode demorar meia década. E aí? Então, a minha vinda para a política, professor, ela veio justamente nesse momento onde eu encerrei, graças a Deus, antes da crise chegar, os últimos prédios, mas me engajei em todas as ações de questionamento desses governos desastrosos, do PT, da esquerda, que aconteceram no nosso país. E aí, isso me traz à vida pública, então, em 2020. Eu fui candidato a primeira vez em 2016, não fui eleito, mas em 2020 assumi o primeiro mandato. Aqui em BH, fui para cima dos problemas complicados. É problema de morador de rua, é problema de transporte público, é o problema de corrupção na Lagoa da Pampulha. Bilhões já foram gastos, e por que a lagoa continua poluída? Erro nos cálculos ou má utilização do dinheiro público? Corrupção.
A CPI da Lagoa da Pampulha, da qual fui relator, mostrou que há esquemas de corrupção na Lagoa da Pampulha. Hoje, tudo está na mão do Ministério Público Federal. Mas se a gente não tiver a coragem de colocar o dedo na ferida e realmente trabalhar para resolver problemas, para onde que vai o nosso país? A legislação municipal, ela influencia muito o cotidiano da construção civil, do mercado de incorporações de edificações, porque ela é que dá os direcionamentos de como o solo vai ser ocupado, como que a cidade vai ser ocupada. Então, são planos diretores, são as leis que falam de uso e ocupação do solo. Elas influenciam diretamente no trabalho dos arquitetos e dos urbanistas. Mas a nossa cidade, ela optou por um caminho terrível, que foi de restringir tudo. Belo Horizonte passou a ser uma cidade com o freio de mão puxado, literalmente, onde hoje o que a gente mais vê são empresas mineiras, construtoras com sede em Belo Horizonte, fazendo incorporações em outras cidades, em outros estados. Aliás, quem mais se beneficiou do plano diretor Belo Horizontino são as cidades do entorno. A gente viu o Betim se desenvolver, Contagem, Lagoa Santa, Nova Lima. Mas, por que isso aconteceu? Porque a representação política, ela é fundamental e naquele momento a gente não tinha ninguém para defender o mercado imobiliário. Hoje, Belo Horizonte passa por uma discussão de revitalização dos bairros do entorno do centro. Pasmem, tem quem defenda exatamente manter tudo como está. Manter a Lagoinha como está, manter o Barro Preto como está, e a gente vai andando por esses locais e vê, infelizmente, uma cidade degradada. E a oportunidade que a gente tem de revitalizar a cidade é voltar a ter incorporações imobiliárias sadias nessas regiões. Porque aí, doutor Fernando, não é mais só o lote, é revitalizar o próprio parque imobiliário que às vezes já ficou totalmente defasado, depreciado, em alguns casos abandonado às traças. Esse é o desafio, por isso da importância da política. Hoje eu tenho trabalhado nesse segmento. É um segmento que tenta mostrar a importância do mercado imobiliário, da construção civil. A construção civil, que é mola mestra da economia, ela conecta desde o grande incorporador capitalizado, um grande investidor, um grande capital, até um servente, um pedreiro, pessoas que tiveram um nível de formação mais simples, mas está todo mundo dentro da cadeia produtiva. O curso de incorporação de edifícios está dentro da cadeia produtiva. Assim como o fabricante da louça, o fabricante do tijolo, o fabricante do aço, a mineração, todo mundo está junto. E isso faz o país se movimentar. Então, a gente ter uma discussão sadia e mostrar os benefícios do desenvolvimento econômico que se dá a partir do mercado imobiliário é fundamental. Faço isso hoje dentro da Câmara com muito orgulho, da Câmara Municipal de Belo Horizonte, mas de uma forma a reverberar isso para outros municípios, outras cidades. Hoje, inclusive, estou sendo desafiado a participar da candidatura, sou pré-candidato a deputado federal, porque a Lei 4.591 é uma lei federal. E quantas leis federais hoje impactam diretamente na vida do cidadão? Temos que ir para dentro das discussões em Brasília que façam sentido para destravar a vida das nossas cidades. Porque a vida do cidadão acontece no município. Mas o Brasil hoje centralizou demais e centralizou na mão de muita gente que não tem compromisso realmente de entrega. A gente tem que acabar com a corrupção, acabar com essa bandalheira de gastos desnecessários. A gente tem que trazer o dinheiro para o investimento real que vai trazer benefício para a população, vai trazer desenvolvimento. Então são desafios, atuo ainda como professor também e tenho muito orgulho de dizer, professor Jamil, que assim como o senhor semeou com 19 mil pessoas que passaram pelas suas salas de aula, eu fui um deles. Carrego com muito orgulho todo esse conhecimento e te dizer que vejo, não só no senhor, mas como todos que estão aqui na mesa, e aqui também como um todo, né? Fazer uma citação aqui ao meu amigo
Rig, que está ali na linha de frente também da nossa militância comunitária. O Marcos sabe bem do que eu estou dizendo, mas cada um de nós aqui, com o nosso conhecimento, é de elevar o nível da discussão da política. Então, parabenizo o senhor por esse título de cidadão honorário, me sinto muito honrado de ter esse momento, de ter essa possibilidade aqui e dizer, o trabalho não vai parar. Hoje o senhor tem muitos embaixadores para levar o conhecimento que o senhor tanto semeou. Muito obrigado a todos e parabéns mais uma vez, professor Jamil. Convidamos novamente o professor Jamil Rami. Eu gostaria de destacar algumas pessoas que moram diretamente dentro do coração do professor. Primeiramente, a minha mulher querida, que não é só meu braço direito, é esquerdo e as pernas também. Aqui de cima, ainda quero destacar também o Dr. Paulo Márcio Reis Santos, que seguramente é o maior especialista do Brasil no direito da incorporação imobiliária. Por isso estamos juntos há tanto tempo. Quero destacar também uma chamada forte do coração, os meus filhos que estão aqui, a Evinha, a Viviane, o Jamilzinho, como dito no vídeo, são o sol e a lua da minha vida. Quero destacar aquela senhora que está ali, que é a minha mãe querida, a musa inspiradora de toda a minha vida. Obrigado, minha mãe. Obrigado. Quero destacar também a minha família, que está aqui em peso, meus amigos, alunos, mentorados, vários aqui, estou vendo o Moreira ali, que está sempre acompanhando, vários mentorados. Muito obrigado a todos mais uma vez. A Câmara Municipal de Belo Horizonte parabeniza o professor Jamil Rami, cujo valor foi reconhecido pelo vereador Braulio Lara e referendado pelo Conselho de Agraciamento desta casa. Convidamos a todos para um coquetel que será servido no restaurante e as fotos e a gravação desta solenidade estarão disponíveis no portal da Câmara, cmbh.mg.gov.br. Para o encerramento regimental desta reunião solene, o vereador Braulio Lara. Agradecemos a Deus por esse momento. Mais uma vez, parabenizo o professor Jamil Rami. E às 20h50 eu declaro encerrada essa sessão solene.